E aí, pessoal? Conteúdo de César Cidade Dias falando de Grêmio nesta terça-feira de coronavírus, né? Terça-feira onde Porto Alegre está pela metade, né? Eu cheguei há pouco aqui na Bandeirantes e no caminho eu saio da Zona Sul, saio do bairro Tristeza, passo pela Otto Niemeyer, entro na Avenida Cavalhada, vou até a Nonoai e ali pela Avenida Teresópolis até chegar a Bandeirantes e o comércio praticamente fechado, numa situação que não é comum para todos nós e que a gente precisa se adaptar, precisa ter tranquilidade e se adaptar e tentar compreender o que está acontecendo. Mas aqui nesse canal nós temos que falar de futebol e vamos falar de futebol. O Grêmio que se reapresenta hoje à tarde para treinar. E eu vou fazer um conteúdo exclusivo sobre isso porque eu não vejo... quando não se tem destino é difícil se montar um plano de treino. E não se tem destino ainda, não se sabe quando vai jogar, não se sabe muita coisa, quer se manter o trabalho, mas também precisa saber o objetivo disso. Então, num outro conteúdo nós vamos falar sobre isso. Nesse momento eu quero conversar sobre PP. PP parece estar passando na frente de Everton nas questões envolvendo a Europa. PP tem 23 anos, fez 23 anos na semana passada. Everton vai fazer 24 anos na próxima semana, ou seja, eles têm um ano de diferença, mas esse um ano parece estar mexendo com o mercado a favor de PP. As sondagens, através de Adriano Espadoto, indicam que Ajax e Bayern de Munique estão muito próximos de tentar alguma proposta em relação a PP no Grêmio. PP que para mim é a grande figura que o Grêmio vai apresentar em 2020. É um jogador que tem esse episódio com a seleção brasileira sub-23, que garantiu vaga na Olimpíada e que mostra claramente que está em franca evolução. Um jogador rápido, um jogador de área a área, um jogador que tem ótima média de gols também e que a partir de agora vai ganhar mais oportunidades. O técnico Renato tem preterido o PP, tem colocado o PP no banco de reservas, mas fica evidente que sempre que ele entra, ele modifica as ações do jogo, ele consegue fazer com que a partida mude de rotina em razão da sua força, da sua velocidade, da sua capacidade de conclusão. É um jogador que vai, com certeza, dar muita alegria para o torcedor. E uma reflexão que é preciso fazer, principalmente quando se faz essa sondagem, nós passamos 3 anos, nos últimos 3 anos, a toda janela dizendo que Everton seria o jogador vendido. E o presidente Romildo tem uma conduta no sentido de colocar a diferença entre um e outro jogador, dizendo o seguinte: é preciso dar resultado esportivo e também resultado financeiro. E o que a gente sabe nesse momento? Everton é um jogador que deu resultado, que foi um muito bom jogador, é o maior goleador, por exemplo, da Arena do Grêmio, superou o Luan. É um jogador que tem aquele histórico de Copa América que deu uma visibilidade muito grande. Ele foi um dos principais jogadores da seleção brasileira principal na Copa América. O Grêmio fez uma pedida que entendeu correta para ele, ou seja, uma valorização em cima dos principais jogadores do mercado mundial, e a venda não saiu. E agora parece, pelas informações, que diminuiu a capacidade de venda do Everton. Eu ainda acredito que, naturalmente, o Grêmio não mantendo aquela proposta de 40 milhões, dificilmente vai sair. Mas se baixar um pouco o valor, eu tenho ainda a convicção de que Everton é o primeiro da fila. Mas PP parece estar tentando passar na frente. Não propositalmente, mas o mercado parece estar indicando que as propostas virão para o PP e Everton já começa a diminuir a sua valorização. E é uma situação curiosa, porque, como eu disse antes, é um ano de diferença, exatamente um ano. Eles têm um ano apenas de diferença e isso deixa com que a gente tenha um pouco de dificuldade de entender. A gente sabe que o mercado europeu tem algumas regras importantes no que diz respeito à idade, mas não me parece que seja fundamental assim, para a análise de um jogador um ano de diferença. Mas, em tese, neste momento, o jogador com as maiores sondagens no Grêmio, o jogador com a maior sondagem no Grêmio é PP. E PP realmente é um jogador que merece isso. Mas a gente precisa fazer essa avaliação porque eu ainda acredito que Everton seja o jogador mais importante, mais forte e o melhor jogador, na verdade, do Grêmio nesse momento. Vamos aguardar. A notícia da hora: PP é o jogador com maior número de sondagens. Acho que outra situação que a gente precisa colocar também é que o Jean-Pierre perdeu um pouco de valor em razão daqueles 5 meses de parada. Ele precisa recuperar um pouco
a visibilidade para voltar a aparecer forte no mercado. PP e as sondagens de Ajax e Bayern de Munique. Vamos ver o que vai acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Vem para cá, curta, compartilha, aperte o sininho ali e venha fazer parte desse time. Um abraço, depois eu volto porque eu quero falar de fake news, de coronavírus e também dos treinos do Grêmio. Um abraço e até a próxima.